Zacarias, que estava mudo por causa da sua incredulidade, agora se põe a louvar a Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e faz uma espécie de retrospectiva, em breves palavras, da história da salvação, das promessas que Deus fez a Abraão e a Davi, de como Deus outrora, por meio dos seus profetas, anunciou a salvação. O Evangelho de São Mateus começa dizendo justamente que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. Deus fez alianças com Abraão e com Davi, e a esses dois é dito que todos os povos da terra serão neles abençoados. Deus diz isso a Abraão e diz isso também a Davi. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, Deus estabelece com Davi uma aliança. Davi quer construir uma casa para Deus e Deus lhe promete que o Messias será um descendente seu. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Essa é a promessa que Deus faz a Davi. Deus tirou Davi lá de Belém, onde ele apacentava ovelhas, onde ele era pastor de rebanhos, para fazer dele pastor de povos. E ele então promete a Davi que o seu reino se estenderá por toda a terra, será um reino eterno e universal. E por isso os evangelistas sempre fazem questão de enfatizar a linhagem real de Jesus, que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão, e que nele se cumprem as promessas que Deus tinha feito, como o Cântico de Zacarias diz. O Cântico de Zacarias pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, ele louva a Deus pela sua misericórdia e pela sua fidelidade, pelo Salvador. E na segunda parte, ele descreve a missão de João Batista, o precursor. Será chamado profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus. Essa é uma expressão difícil de ser traduzida. Às vezes é traduzida como graças ao amor do coração do nosso Deus, porque na verdade a palavra usada é útero, entranhas de misericórdia, revelando assim o aspecto materno da paternidade divina. Graças a esse amor entranhado, a misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará. Então Jesus é chamado de sol nascente, que vem para nos iluminar. Então Zacarias canta a fidelidade, a misericórdia de Deus, que sempre cumpre as suas promessas,
e lembra que essas promessas estão se cumprindo naqueles dias. Aquilo que Deus prometeu a Abraão 2000 anos antes, aquilo que Deus prometeu a Davi 1000 anos antes, e houve momentos na história em que aparentemente essas promessas não se cumpririam, especialmente no século VI antes de Cristo, na época do exílio da Babilônia. Sedecias ou Ezequias, há essas duas formas de dizer o nome daquele que foi o 20º e último rei de Judá, na época do exílio da Babilônia, quando Nabucodonosor o levou para a Babilônia. Todos os seus filhos foram assassinados diante do rei. E depois de assassinar todos os filhos de Sedecias, ainda ele mandou que os seus olhos fossem furados, para que a última coisa que ele visse na vida fosse o assassinato dos seus filhos. É diante dessa situação que o profeta Isaías dirá: um rebento sairá do tronco de Jessé. Então, muitas vezes ao longo da história da salvação, naqueles 2000 anos desde Abraão, naqueles 1000 anos desde Davi, 600 anos desde o exílio, pareceu que as promessas de Deus não se cumpririam. Parecia que tudo estava perdido. E, no entanto, agora, Zacarias canta a misericórdia e a fidelidade de Deus, que sempre cumpre as suas promessas, que permanece sempre fiel apesar da nossa infidelidade. Então, neste último dia do Advento, já estando às portas do Redentor, abramos o nosso coração para que Ele possa entrar e nos iluminar. Nós, os que vivemos sentados nas sombras da morte, sejamos iluminados por Ele, o sol da justiça, que nos justifica, que nos santifica. Amém.